Pode se aceitar, amados. Está achando que o problema é só seu? Que ninguém se importa com o seu problema? O seu problema é problema de Deus. Às vezes dizem assim, né, que o teu problema, a vida é sua, mas o Senhor fala assim, eu cuido da sua vida. Eu cuido daquilo que é importante para você. Vamos falar sobre Ana. Ana se casou com Eucana, mas Ana era estéril. E naquela época, a mulher que não podia ter filhos, o marido poderia casar com outra mulher. E Ana não tinha filhos, porque Deus cerrou a madre, é assim que está escrito. E a segunda esposa do seu marido, Penina, tinha filhos. E quando uma vez por ano subia à casa de Deus para sacrificar, Penina irritava Ana. Excessivamente provocava. Está escrito assim, excessivamente provocava para ver a reação, a irritação, o nervoso, a explosão, a ira. Porque o diabo, ele é assim. Ele provoca. Ele provoca, ele provoca, ele provoca. Ele persegue para ver a sua reação. Para ver se você vai responder, para ver se você vai explodir, para ver se você ira, para ver se você, desculpa o termo, chuta o pau da barraca e tudo vai perder. E cada vez que você se ira e esboça em reação, você dá poder para o diabo. Você dá poder para ele fazer o que ele quiser. Ele mal solta uma palavra e domina você. Você perde o controle, você perde o domínio próprio. E assim era a vida de Ana e Penina. Ana chorando, se lamentando, amargurada, não comia, porque Penina fazia questão de provocar todo dia, principalmente dentro da casa de Deus. Era ir para a casa do Senhor, sacrificar. Ela provocava, ela irritava, e Ana deixava de comer, e Ana chorava, e principalmente para quem? Para o marido. É o que diz a palavra. Ana não comia, Ana não chorava, Ana chorava, e o marido ouvia tudo aquilo. Sabe, mas eu queria dizer para vocês que não adianta chorar para a pessoa errada. Não adianta se lamentar para a pessoa errada. O diabo, ele se alimenta de choro. O diabo, ele se alimenta de sofrimento, da autopiedade, da autocomiseração. Quanto mais você tem dó de si mesmo, oh, coitadinha, vai sofrer. Vai sofrer, por quê? Porque a mão de Deus se move com fé, não é com coitadinha. A mão de Deus se move com atitudes de fé. A mão de Deus não se move por sentimento ou se fazer de vítima. Ana, ela estava numa postura inferior, porque ela não tinha filhos. Penina acima pisava e humilhava, e ela reagia, chorando, deixando de comer, chamando a atenção de homem, chamando a atenção do marido. Isso não resolve problema? Não resolve problema? Chamar a atenção do homem. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção do homem, você vai ter um ombro para chorar. Você vai ter uma muleta para se apoiar. Você não vai ter um milagre. Processo é para ser vivido e para ser passado. Alcançado o milagre. Eu estou dizendo que nós temos que passar por algo, passe o algo e alcance o seu milagre. Não pense que você vai chegar em algum lugar se apoiando em alguém. Não pense que você vai chegar em algum lugar chorando para alguém. Enquanto você se apoiar em alguém, Deus não entra. Enquanto você apoiar em qualquer coisa desse mundo que não é o altar, não tem milagre. Porque o altar é do Senhor. Enquanto você se apoiar em situações difíceis, Ana se apoiava. Porque ela era coitadinha, porque ela não tinha filho. Então eu vou chorar para o meu marido. Ana não chorava lá fora, ela chorava em casa para o marido. E o marido disse assim:
Ah, Ana, eu não sou melhor para você que 10 filhos. Imaginar dizer, não, não é. Se conforme com isso. Se conforma. Para de sonhar. Muitas vezes nós ouvimos isso, né? Quando você tem algo que há tanto tempo você quer e não tem jeito, é estéril, é maldita. Aí vem quem nos ama e diz assim: ah, não sou eu melhor que 10 filhos. Sabe, eu tenho uma experiência anterior, que eu já fiz isso, não deu certo, então não faz, não sonha mais. Sabe, a pessoa que nos ama muitas vezes fala para você: não dá, não sonha, para, não tem jeito, você nasceu estéril, não tem jeito. Eu imagino o marido dela tentando consolar ela: para de sonhar. Mas sabe, quando alguém te ama e faz isso, não é maldade. Só que a minha fé é diferente. A minha fé não me deixa ouvir essas coisas. Por mais que me ame, a minha fé me diz: eu vou alcançar um milagre. A minha fé me diz: eu vou voltar a sonhar. A minha fé me diz: eu vou perseverar, eu vou para frente. A minha fé me diz assim: não tem impossível. Então não ouve o derrotado, não ouve o caído. Se ele teve a derrota dele, não queira colocar a derrota em você. Não aceite isso. Aprenda a andar com a fé. Aprenda a andar com a palavra de Deus. Não aceite experiência de derrotado na sua vida, porque não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor falou: para de clamar, estende a mão no cajado, e o mar abriu. Então por que não vai acontecer na minha vida? Me perdoa, mas se a pessoa caiu, fracassou várias vezes, ela é ela, eu sou eu. Eu tenho uma fé, ela tem outra fé. E a minha fé é a fé virada para o impossível. A minha fé não é sentimental. A minha fé não tem dó. A minha fé não me faz ir para o chão. A minha fé não me faz chorar. A minha fé me faz levantar. A minha fé me faz prosseguir. E Ana ouviu o marido, mas ela não se conformou. Sabe o que Ana fez? Se levantou. Ela se levantou, ela quis dar um basta na situação. Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você tem aí na humilhação? O diabo falando, fazendo, provocando e você aceitando. Qual é a sua atitude diante do problema? Qual é a sua atitude diante da aflição? O que você faz? Se ira, esbraveja, briga, chora, para de comer? Fica com dó de você mesmo? Ana se levantou e foi para o altar. Ela resolveu mudar a situação com atitude. A sua vida muda quando você muda a sua atitude. Enquanto você tomar as mesmas atitudes, você vai parar no mesmo lugar. A vida muda, é transformada quando você muda a sua atitude. A sua atitude tem que ser pela palavra. A sua atitude tem que ser a mudança. Quando eu vejo aqui, e a sua rival provocava excessivamente e a outra ficava irritada. E eu me pergunto, onde é que está Deus nisso? Porque Deus fala para a gente se livrar de contenda. Deus fala aqui: irai-vos e não pequeis. Sabe o que Deus está falando? Você pode até se irar aqui, mas não deixa sair pela boca e muito menos com atitudes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Qual é a tua atitude diante do problema? Tu vai para o altar, tu põe fé. Muitas vezes é no silêncio. Muitas vezes a oração é calada para o diabo não ouvir. Eu pergunto para você: fala demais? Muitas vezes eu pergunto para você: quanto sabe do teu problema? Meu status, meu Facebook, minha mãe, meu pai, minha melhor amiga.
Jesus? Jesus? Pois ele é o único que deveria saber. Porque ele é o único que pode resolver. Ele é o único que pode gerar milagre na sua vida. E ela descobriu isso por um momento. Eu falo que ela foi iluminada. O Espírito Santo iluminou ela e ela se levantou. Limpou a cara e foi para o altar. E ali no altar, ela orou. Ela orou assim amargamente. Ela contava para Deus dos desgostos, dos cuidados da vida dela. Ela lançou no altar as suas ansiedades, a sua humilhação, o seu desespero. Ela lançou tudo no altar para Jesus, para o Senhor. E é isso que você deve fazer. O que? O caminho é o altar. O segredo é o altar. A vitória é o altar. É o altar que você tem que pôr força. Não é no braço, não é na língua, não é no choro. Se tiver que chorar, chore aos pés de Jesus. É o único lugar que eu aceito que alguém chore. É na presença de Deus, porque está cheio do Senhor, ou de amargura, mas aos pés de Jesus. Fora disso, está chorando, para mim é fraco. É fraco, derrotado, e para mim a pessoa se faz de vítima e ela consegue. Sabe o que? A pena do irmão. E não resolve o problema. Ana foi para o altar. Diz a palavra que Ana parou de chamar a atenção do homem e começou a chamar a atenção de Deus. E como é que se chama a atenção de Deus? Além de lançar o problema, Ana chamou Deus num voto. Ana chamou a Deus, não foi Deus que chamou a Ana. Ana chamou a Deus. Ela pôs força na fé dela, ela pôs força no altar. E diz aqui a palavra: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atentar para a minha aflição, se o Senhor vê o que eu estou passando, e se lembrar de mim, e de mim não se esquecer, eu tirarei o meu filho. Que filho, gente? Ela é estéril. Que filho? Ela não tem filho. Ela é estéril. Sabe o que ela disse para Deus? Eu te dou aquilo que está dentro do meu coração, aonde eu sou apegada. Eu sou apegada a um sonho. Eu sou apegada a algo que ainda nem existe. Eu te dou o primeiro lugar no meu coração. Eu destrono a vontade de ser mãe, porque eu sendo mãe eu dou ele para você. Se o Senhor se lembrar de mim e me tirar dessa aflição. Sabe o que Deus está falando? Eu falo para vocês que você é apegado e precisa colocar no altar. Está apegado a alguma coisa? Ao financeiro? É por isso que não vai para frente? Está apegado ao marido? É por isso que o casamento é uma derrota? E o Senhor falando: vem para o altar, entrega tudo no altar, renuncia a você mesmo. Meu problema é a vida sentimental, é por isso que nunca dá certo. Está apegado ao primeiro lugar. O que é o primeiro lugar na sua vida? Entrega no altar. Entrega no altar. Chama o Senhor para um voto. Entrega. Ana não tinha um filho, mas ela entregou os sonhos. Ela entregou os pensamentos. Ela entregou o coração dela. Porque os pensamentos dela só pensavam no problema. O coração dela só desejava um filho. Toda a vida dela estava baseada numa aflição. E a sua vida está baseada em quê? Entrega no altar. Entrega no altar. É hora de mudar a posição, porque até aqui não deu. Um dia eu entreguei a minha vida no altar. Entreguei por inteira. Foi por completo. Como diz o meu esposo, muito de Deus no dia de hoje. Porque eu estava lendo ontem e hoje. Ontem eu li Gálatas inteiro. E uma parte me chamou muita atenção quando Paulo disse assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, é o que eu sinto com cada filho gerado na fé. Eu sinto dores de parto até que eles conheçam o Senhor Jesus. Eu tenho dores de parto, de sofrimento, dores
vocês nem imaginam, para que vocês conheçam a Jesus. Eu sei do que Paulo está falando. E eu ainda brinquei hoje, falei com a tia Simone em casa, que eu tenho um temperamento de Paulo, colérico, agressivo. Sou eu? Colérica? Que isso, pastora? É um temperamento de ir para frente, que ninguém para. E se ninguém ir comigo, eu vou sozinha. E eu vou arrebentar. E eu vou construir. E eu vou conseguir. Foi assim que Paulo fez. Porque Paulo foi rejeitado pela igreja 14 anos. Não foi reconhecido apóstolo. E não precisou de Pedro nem de aval de igreja para pregar Jesus Cristo aos gentios e fundar a igreja. Ele não precisou, ele foi sozinho. E essa sou eu. E eu olhei aquilo e falei, nossa. E eu comecei a lembrar de várias passagens que eu sempre disse. E Paulo também diz a mesma coisa. Eu de muita boa vontade gasto a minha vida, a minha alma pelas ovelhas. Gasto o meu tempo, a minha noite de sono mal dormida. Abandono tudo para cuidar. E Paulo disse a mesma coisa. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, menos seja amado. Porque o galardão não vem daqui, vem de lá. E Paulo sabia que ele deveria gastar a alma dele e a vida dele para isso. E eu lembro tudo isso. E falando sobre as marcas no corpo, Paulo foi açoitado 39 vezes, com varas, com açoites, e levava no corpo dele as marcas, assim como Cristo tinha as marcas no corpo e na mão. E era publicamente, não era escondido. Porque quer seguir a Jesus? Eu estou falando de vida no altar, eu não estou falando de teatro. Estou falando de vida no altar. Espera a marca, porque a morte nos cerca todos os dias e vai ter marcas. Só que a vida venceu a morte. A morte não me leva, mas ela deixa marca. Ela deixa marca. E por isso eu tenho marcas. E Paulo falou isso. Ele disse, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E quando eu machuquei aqui, o Senhor me disse assim, Jesus, publicamente ele foi cravado numa cruz, publicamente ele foi furado, publicamente foi tudo isso. Não foi escondido, não foi numa caverna, num sepulcro, publicamente. E ele mostrou as marcas depois de ressurreto no corpo dele. Aí Deus fala assim para mim, a minha graça te basta, pega a tua marca. E Paulo disse assim, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. A morte opera na minha vida. Eu sou cercada de laços de morte, para você receber vida. Para você receber vida. Assim como Cristo foi a morte, para que vocês recebam vida. Vida no altar. E quem é do altar é igual, para que vocês tenham vida, para que vocês herdem a promessa. E eu li tudo isso no dia de hoje. E a morte me cerca. Meu esposo falou, eu tive um desmaio e abri a testa. Estou viva por um milagre. E no mesmo mês, tem uma diaconisa dessa casa que estava comigo no carro. Gente, um fio de alta tensão partiu e caiu no capô do meu carro. E foi um clarão, eu até lembrei de Paulo. Falei, nossa, será que eu vou para o céu? Um clarão, será que é um raio? Que caiu no capô do meu carro e eu andando, saindo da igreja, para levar essa diaconisa em casa. No atalaia, caiu em cima do meu carro, deu um clarão, pensei que fosse um raio. Quando eu olhei, um fio partido, pegando fogo, faiscando no chão atrás do meu carro.
Eu falei, meu Deus, não pegou fogo, o carro não parou. Eu sei que eletrocutada eu não ia ser. Meu carro não pegou fogo, mas nem resquício ficou na tinta. Porque quem é fiel, o devorador não toca, o diabo não toca. A morte me cerca quando? Todos os dias. Ele me cerca. Para ver se eu vou dar isso de brecha. Isso não é para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Tem alma que é preciosa. Alma que gera almas é preciosa. Paulo era precioso. E por que essa vida no altar? Para que eu gere vida aqui. Para que gere milagre aqui. E por que todo o processo de Ana? O Senhor não vai dar nada para a sua glória. O Senhor não vai dar nada para que você exalte. O Senhor só dá única e exclusivamente para a glória dEle. E Ana era exaltada, perdão da palavra, porque ela só queria um filho para esfregar na cara de Penina. Ela só queria resolver o problema dela. Ela só queria mostrar que ela podia. E quando ela se rendeu e falou, eu não sou, eu devolvo para o Senhor. Aí o Senhor operou um milagre. O Senhor não vai dar nada para você se gloriar. O Senhor não vai te dar nada para você se exaltar. Não, não. E quando Ana entendeu isso, que era para a exaltação de Deus, e era para uso de Deus, e que todo milagre tem que ser gerado para que Deus use, ela recebeu o milagre. O maior profeta da história, Samuel, ungiu o rei Davi, da descendência de Jesus. Tem um profeta aí para ungir o rei Davi, porque é desse que vai vir Jesus, o Messias. Se atentou o Senhor e se lembrou de Ana. Acabou de mudar o quadro, quando ela se rendeu e entregou o sonho dela para Deus usar. O sonho dela para uso exclusivo e separado para Deus. Samuel, porque eu tenho pedido a Deus. E é na sua fraqueza e no meio do processo que o Senhor te faz entender essas coisas. O processo dura enquanto você não muda de atitude. O processo dura enquanto você fica nele pensando em benefício próprio. Porque se não for sobre pessoas, Deus não tem projeto com você, só com você. É sobre pessoas. Deus tem projeto sobre nações. Samuel foi sobre nações. Se o seu projeto não beneficiar ninguém, Deus não está com você? Não. Enquanto Ana pensava que era só para ela, Deus não estava com ela. O Senhor cerrou a madre dela, até ela pensar que seria para uso de Deus, seria sobre nações, tiraria a vergonha dela, mas serviria para uma nação, a nação de Israel. E os teus sonhos, como está? Quanto tempo você tem para passar esse processo? Se o processo não for para a glória de Deus, o teu milagre não for para a glória de Deus, é simplesmente um sofrimento da vida. Desculpa, eu vou falar que é karma, coisa ruim, porque você escolheu isso. Porque com Deus não existe essas coisas. Com Deus não existe isso. E Paulo entendia isso muito bem, porque ele disse, eu tudo posso daquele que me fortalece. Eu sei ter abundância, mas eu também sei passar necessidade. Ele disse que estava instruído em todas as coisas. Ele disse que passava por cima de tudo por causa de Deus. Embora a gente perda, o Paulo era rico, tá? Para quem não sabe. Ele falou tudo isso, mas Paulo era rico. Ele tinha 2 empregos. Era um grande comerciante na época. Paulo não era preguiçoso. Paulo trabalhava pra caramba. Eu não sei como ele fez tanta obra. E 14 anos ele construiu tendas. 14 anos pregando o evangelho e construindo tendas. Até um dia que ele disse, mas quem cuida do altar não tem que comer do altar? E ele estava certo. Sim.
Quem está no altar tem que viver para o altar. E no altar, ele estava correto. E eu pergunto, você quer se chegar ao altar? Entregar os teus sonhos, pensamentos, intenção, coração, família, projeto, entregar tudo no altar? Eu não estou dizendo ser pastor, ser pastora, ser obreiro. Eu estou dizendo que a tua vida reflita a santidade de Jesus e seja para a glória de Deus os teus planos. Que você vai glorificar a Ele. E que você vai, sobre nações, fazer o bem e ajudar o próximo. Deixar o egoísmo de lado. Foi isso que ela fez. E quando ela entendeu essas coisas e se levantou e chamou a atenção de Deus. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. Você pode estar dentro de um processo, atribulado, mas você não tem angústia, porque você sabe quem você quer. Você pode estar lá assim, perplexo, pasmado com a situação, mas você não desanima, você continua seguindo em frente. Você não para, porque você sabe quem é o autor e o consumador da fé e do projeto. Então você continua dando passos, na hora boa e na hora ruim, você prossegue, você não para. Está perseguida. Ana foi perseguida. Era só ela ir para a casa de Deus, ela era perseguida pela Penina. Perseguida. Mas por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, quem me defende é Ele. Quem me ampara é Ele. Posso estar abatida, muitas vezes humilhada como Ana, mas se você está no centro da vontade de Deus, você não está destruída. Você não está destruída. Ó o recado aí. O diabo que tentou matar, que tentou cercar, pode dizer para ele que eu estou de pé e bem viva. E bem viva para atropelar o inferno. Bem viva para alcançar a promessa. Bem viva para segurar nas mãos de Jesus e para seguir. Bem viva para pegar o meu milagre. Tem que ter esse espírito. Esse espírito, opa, aconteceu, mas eu estou de pé. Aconteceu, mas eu vou em frente. Não vai ver o meu choro. Você vai ver o quê? A minha cara de mar. Que cara é? Cara de leão. Eu vou em frente, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu sei quem tenho crido, eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho. E eu entreguei foi no altar. Eu não entreguei para qualquer um, não entreguei para o mundo. Eu entreguei foi no altar para o Senhor. Eu entreguei aqui. Então eu tenho uma promessa. Quando Ana entendeu isso, o semblante de Ana mudou. Não era mais triste, foi comer, se alegrou. Porque eu vou dizer algo para vocês, isso aqui não está na Bíblia não, mas aquilo que não me mata só me fortalece. Todo o processo não me matou, eu cresci, mudei de fase. Segura porque tem um som maior, segura porque eu estou mais forte, segura, capeta, que se vocês não mandar um maior, eu passo por cima. Eu passo por cima. E quando Paulo falava essas coisas, né, e que o diabo estava ali pisando nele, Deus olhava para ele e falava: minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo no poder. Quando você está no altar, ainda que você esteja fraco, o Senhor aperfeiçoa o poder dele em você. Porque é quando você está fraco, então você fica forte. Quando você está fraco, esteja fraco, mas esteja no altar. Está fraco, mas no altar. Porque a força vem do Senhor. A força é o altar. E Ana entregou tudo ali no altar e foi embora para a casa dela. E diz a Bíblia, eu fiquei olhando isso, eu falei: meu Deus, olha o termo que está aqui, Jesus. E eu falei: Senhor, ela não concebeu na mesma noite? Ela não engravidou no mesmo dia? Fiquei pensando comigo, né? Quando eu li isso, diz assim, ó: e o Senhor se lembrou de Ana. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Eu fiquei pensando, o Senhor se lembrou de Ana. Ok, passou-se um tempo para ela engravidar. Está escrito. Mas nós queremos assim: eu quero um filho agora, eu ponho no altar amanhã, eu quero que ele nasça. Não espere o tempo de gestação.
Não espera um tempo de formação. Eu quero que venha a luz agora. E eu fiquei pensando nesse processo. Mas sabe, a pessoa, ela engravida da promessa, do sonho, quando ela vem para o altar. Vou arriscar a dizer assim, isso é por minha conta. Ana engravidou quando ela encostou no altar e entregou tudo para o Senhor. O milagre estava dentro dela naquele momento, porque o restante era consequência da terra, porque ela plantou no altar. Por isso nasceu-lhe um menino chamado Samuel. E ela ainda falou que era menino, porque o que tira vergonha na época era um menino, não era menina. A menina já era vergonhosa só por ser menina. Oh meu Deus, olha o menino aqui. Ainda bem que Jesus não faz acepção de pessoas. Chamou tanto homem quanto mulher. Quem disse isso? Foi Paulo também. Não é à toa que eu gosto dele. Também li isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, tudo tem um tempo. O milagre, ele é gerado aqui e aqui, quando você vem para o altar. E você vai ver com os olhos depois de um tempo. E eu fiquei pensando nesse tempo hoje, o dia todo. E o Senhor me fez lembrar de tantas coisas. Eu falava quando os meus filhinhos eram pequenos. Eu quero 2 filhos. Eu tive os 2 filhos. Eu quero adotar mais 2. E meus filhos nunca quiseram. Eu falei, vou deixar eles crescerem, irem, depois eu adoto. E daí, eu não posso colocar algo na família para destruir a minha família. Temos que estar em concordância. E de repente chegaram mais 2. E um dia o Senhor falou assim, tu lembra que você me pediu? Eu falei, nossa, faz tantos anos. Ele falou, pois está aí. Agora você tem 4. Eu falei, nossa, glória a Deus. Glória a Deus. E eu fiquei lembrando todo o tempo de todas as promessas de Deus. E o tempo para eu alcançar as promessas. E o tempo. Eu não sei o tempo que ela engravidou, mas 9 meses é a gestação. De 39 a 42 semanas é uma gestação de mulher. Mas eu quero falar para você. O parto, a bênção, é consequência. Vai acontecer. O importante é o ato, é a atitude e a fé. O importante é chegar no altar. O milagre é com Deus. Ou você sabe como uma criança é formada no ventre da mãe? Ou nós conseguimos fazer isso? Como é que forma o osso? O que eu quero dizer para você, se importe em entregar tudo no altar. Se importe com agora, porque o amanhã pertence a Deus. Eu quero dizer para você, entrega tudo agora e aquete seu coração. Muda o seu rosto como se a vitória já estivesse na sua mão. É hora de plantar e se alegrar, porque a gente chora plantando a semente. Plantar a fé é difícil, renunciar é difícil, entregar é difícil e muitas vezes realmente é chorando. Mas quando você vai colher a tua bênção, é com alegria. Assim, aquele que leva a sua semente preciosa, chorando e semeia, vai voltar colhendo com alegria os frutos, as bênçãos de Deus. Assim como está escrito. E o segredo é levantar, mudar a atitude, ir para o altar, entregar tudo para o Senhor e perseverar o tempo que for necessário. O tempo da gestação, o tempo que vai levar para o seu milagre nascer. Você tem que continuar. O segredo é derramar aos pés de Jesus. O segredo é chorar no lugar certo. O segredo é entregar os seus sonhos para quem pode realizar. Coloca a tua confiança no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Agrada o seu Deus, Ele vai fazer o desejo do seu coração. Agrada o seu Deus, Ele vai fazer o desejo do seu coração. O segredo é vir para o altar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se põe de pé, amados.